Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE. Programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente entra no ar aqui 6h30, logo depois do radar, né? Para ser mais preciso, é logo depois do radar. Quando termina a boa música do radar ali, hoje com a banda Lunarte, né? Foi quem fez o som aqui. Eu confesso para vocês que não é da minha preferência, mas a rapaziada está afiada, né? Faz um som ali para valer, banda Lunarte. Recomendo para vocês. Então a gente começa logo depois do radar e vai até por volta de 7 horas da noite, que é mais ou menos o tempo do programa que a gente tem aqui. A gente trata de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário e direito do trabalho. São esses os assuntos que a gente trata diariamente aqui no programa. E vocês podem perguntar, vocês devem perguntar sempre. Nós temos muitas perguntas aqui, muitas. Eu fico chateado, às vezes não consigo responder todas as perguntas. Eu não, mas não consigo fazer todas as perguntas para o advogado, que está sempre presente aqui ao meu lado. Mas fazer o quê? Mesmo assim, eu dou endereço para vocês, porque quanto mais pergunta, melhor. Vocês podem mandar uma pergunta para o consumidorempauta@tve.com.br, que é o nosso e-mail. Vocês podem mandar também, perguntar pelo telefone 3230 1530, é o telefone fixo aqui da TVE, ou então vocês podem mandar um WhatsApp ou uma pergunta através do nosso telefone celular, que é prefixo 51, vocês sabem, né? 985-946-773. 985-446-773 é o celular aqui do programa. Exclusivo, esse aí só atende o consumidor em pauta. Tá bom, então? Hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu já vou dizer para vocês quem está aqui comigo, mas antes eu quero dedicar esse programa ao pessoal de Viamão, de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Esteio. São as cidades mais próximas aqui de Porto Alegre. Guaíba também eu incluiria nisso aí, Eldorado do Sul, porque nós temos muitas perguntas dessas cidades que chegam aqui para o programa. Então, um grande abraço para todos vocês, telespectadores do Consumidor em Pauta, que, além desse horário normal de todos os dias, também vai ao ar às 7 horas da manhã. O programa de hoje será reapresentado amanhã às 7 horas. Falando em programa de hoje, já disse que é Direito de Família, tenho o prazer de receber aqui o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bom, Machado. Tudo jóia. Tudo tranquilo, tudo. Um friozinho hoje deu uma seguradinha, né? Ah, ainda bem, estava um sol lindo hoje. Hoje estava um sol bonito. Que bom. Então, o doutor Ernesto vai responder as perguntas sobre direito de família. E eu já começo com a dona Marlene de Campo Bom. Faz um ano que meu ex-marido recebeu uma decisão judicial dando 3 dias para que ele pagasse a pensão devida ao nosso filho de 4 anos. Ele assinou, mas meu advogado disse que não pode fazer nada, pois não existe mandado que obrigue meu ex-marido a cumprir a decisão do juiz. A dona Marlene pergunta se ela pode trocar de advogado ou se existe uma outra solução. Bom, dona Marlene, o que eu posso lhe dizer é o seguinte. O seu marido está correndo o risco de ser preso há muito tempo, né? Porque como é que funciona isso aí? Quando o devedor de alimentos é um dos poucos casos que por dívida pode ser preso, né? O juiz, quando ele determina, e tem que ser obedecido o que manda o juiz, ele determina que em 3 dias pague-se a dívida, que foi o caso, né? Uma dívida de execução de alimentos. Nesses 3 dias, o seu marido poderia, nesses 3 dias, se justificar, alegando não posso pagar por isso, por aquilo ou por aquilo outro. O juiz vai analisar, se for uma razão muito grave, muito séria, ele até pode, não, então não vai ser preso, vamos fazer de outra maneira. Mas já passaram esses 3 dias, faz um ano, então a qualquer momento ele pode ser preso, né? E vai ter que pagar esse valor. Tá? E realmente seu advogado não pode fazer nada, ou ele vai ter que pagar, não tem o que fazer. Claro. Que coisa, né? O cara não paga, o cara pensa que fazer filho é um negócio muito bom. Agora, depois tem que ter responsabilidade, né? Com certeza, né? Tem claro, que cumprir o que foi combinado com o juiz. E se não cumpre, acaba preso. Exatamente. Isso aí não tem, e eu acho muito justo. O tipo da prisão justa é uma prisão
de quem não paga alimentos para a criança. A criança não tem nada a ver com isso. A dona Rosane mora na cidade de Viamão. Ela diz que vive com um homem há 20 anos. Ele tem 3 filhos do outro casamento e uma ex-mulher que consta no documento dele como mulher dele, mas nunca foram casados legalmente. Eu e ele temos 3 filhas e uma casa juntos. Se ele morrer ou nos separarmos, essa mulher tem direito a alguma coisa? Não. Essa mulher não tem direito a absolutamente nada, né? Em caso de morte, quem terá direito são todos os filhos dele, tanto com a senhora quanto do outro casamento, e a senhora também irá participar da herança como mais uma herdeira, vamos dizer assim, né? Mas a outra mulher não. Quando eles se separaram de fato, não precisa separar para fins de partilha de bens na herança, coisas assim, não precisa estar separado, divorciado normal. Separação de fato, saiu de casa, ficou configurado que não está mais com a mulher, ali encerra-se a relação. Então, se ele falecer, não vai ter mais direito. E se morrer, e se a senhora se separar, também não, porque ele já faz 20 anos, né? Então, a não ser que ele tenha adquirido, naquela época que ele ainda estava com ela, algum bem e não partilhou, e ainda poderia, seria difícil, mas poderia ela ainda pleitear alguma coisa se ele conseguiu alguma coisa naquela época. Mas na herança, nada. A dona Natália mora aqui em Porto Alegre. Ela é separada, tem a guarda do filho de uma filha de 6 anos e agora foi transferida para o exterior. Ela quer deixar a filha dela, pelo menos nos primeiros meses, com os pais dela. E ela quer saber se ela pode passar a guarda da menina para eles. Sim, pode fazer, mas isso aí depende de um processo judicial. Não pode só passar no cartório, por exemplo. O juiz vai ter que ser ouvido, o Ministério Público vai ter que ser ouvido, o pai da criança vai ter que ser ouvido, vão ter que ser explicado todas as condições, vai ter que ser explicado como vai ficar essa criança, em que condições que ela vai estar. Talvez o juiz peça uma análise do assistente social para que vá na casa, ver como é que é o ambiente. Pode pedir também a ajuda de psicólogos e psiquiatras, é feito um grupo multidisciplinar para dar essa ajuda ao juiz. Tá? Então, depois de todo mundo ser ouvido, explicadas as razões, ficar configurado que a criança vai ter ótimas condições, não vai prejudicar o desenvolvimento dela, o juiz poderá dar a guarda para os avós. Telespectador que pede para não ser identificado. Ele diz que somos 3 herdeiros e concluímos o inventário da nossa mãe em 2010 com todas as taxas pagas e homologado com entrega aos herdeiros das respectivas partilhas. Agora a Secretaria da Fazenda está cobrando uma diferença de ITBI que soma um valor astronômico e ajuizou isso em nome de um herdeiro só, com penhora e arresto. Ele quer saber o que ele faz, doutor? Bom, obviamente, primeiro, corra para um advogado, né? O ITBI é um imposto de transmissão de bens imóveis. Ele acontece quando há a venda, ele não tem nada a ver com o inventário. Talvez, né, um desses herdeiros tenha vendido o seu quinhão, eu não tenho acesso ao processo, né? E, em função dessa venda, tem que pagar o imposto de transmissão de bens imóveis, que não tem nada a ver com herança. Né? Então, vai ter que ser feita uma avaliação do que se trata, né? Se realmente é isso, ou se está sendo cobrado erroneamente esse imposto. E se está sendo ajuizado contra apenas um dos herdeiros, os outros não têm que ter nada a pagar, é só aquele ali. E é o quinhão que ele recebeu que vai responder por isso, os bens que ele tem, não são os bens dos outros herdeiros. Né? Mas, para isso, contrate imediatamente o advogado que entre dentro do processo para ver do que estão cobrando e para contestar isso aí. Pode ser contestado primeiro administrativamente, e se for o caso, não for resolvido na via administrativa, dentro da Secretaria da Fazenda, aí entra na via judicial para um processo mais complexo. Puxa vida. E como ele diz assim, uma quantia astronômica, deve ser muito dinheiro. Né? Vou lhe fazer uma pergunta que chega por telefone aqui, é do Leandro, do bairro Partenon, diz que ele é telespectador assíduo do programa e manda um abraço para a gente. Muito obrigado, Leandro. Fica aí
assistindo. Vamos lá ver a resposta aqui do doutor Ernesto, que eu tenho certeza absoluta vai lhe esclarecer devidamente. O Leandro soube recentemente que pode ser pai de 2 filhos maiores de 18 anos. Ele quer saber se, em caso do exame de DNA dar positivo, se ele deverá pagar pensão retroativa. Olá, Leandro. Não tem que pagar pensão retroativa alguma. Né? O que tu poderá, talvez, ter que pagar é daqui para frente, e em determinados casos. A lei diz que até os 18 anos tem que pagar, e ali encerraria, em tese. Porque se o filho estiver estudando, fazendo uma faculdade, ou tiver algum problema de saúde que exija cuidados do pai, o pai pode ser convocado, né, chamado a ajudar os filhos. Né? Outra coisa também, eles serão teus herdeiros. Né? Então, tudo que tu tiveres, quando tu faleceres, se tu tiveres outros filhos, eles terão os mesmos direitos dos outros filhos. Então, Leandro, aí, né? E se o Leandro tem muito boas posses, tomara que tenha, também ajudar os filhos também não é uma coisa assim do outro mundo. Isso é maravilhoso, né? A gente nunca pode botar a culpa, vamos dizer assim, pelos nossos erros ou por não gostar de pessoas no passado, nas crianças, nos filhos, que já são grandes, né? Eles têm a vida toda pela frente e a gente que tem filhos sabe que o filho é a melhor coisa que existe no mundo. É verdade. Né? Ajudar não custa, né? É verdade. E faz um bem profundo para a gente. Né? O Lucas mora no bairro Mário Quintana. Ele diz assim, ó, meu sogro faleceu, tem 8 filhos e uma das filhas ficou na casa cuidando dele. Agora ela fala que a casa é dela e não quer sair. Queremos vender tudo. O que fazer se ele não deixou nada escrito que a casa é para ela? Isso aí acontece bastante, mas já lhe adianto que ela não tem direito a nada a mais do que os outros. Mesmo que ela tenha ficado dando cuidados, mesmo que ela tenha ficado morando na casa, cuidando dos pais, não interessa. A lei é bem clara. Se o falecido não deixou nenhum testamento dizendo que ela teria direito a mais do que os outros, ela não tem. E o fato dela não querer sair não é impeditivo. Ela pode não querer sair. O que vocês vão ter que fazer é entrar com uma ação de emissão de posse, né, para que ela saia. Vendam a casa, se for o caso, né, e ela vai ser despejada. Claro que isso aí vai necessitar de uma ação judicial, não pode ser feito à força, a pessoa mesmo não pode ir lá e tomar essa decisão. Mas entrem com a ação judicial de emissão de posse, pedindo para que ela saia, porque vocês venderam a casa. Tem muita gente que fala para mim, às vezes eu encontro na rua e diz assim, vocês têm as perguntas preparadas já ali. Não, realmente nós temos. São mais uma média de 10 perguntas que eu mando sempre para os advogados. Mas chegam tantas perguntas de pessoas que estão assistindo o programa nesse exato momento, que eu hoje estou perguntando para o doutor Ernesto praticamente só perguntas que ele não tinha recebido. Então, para vocês verem que a gente tem aqui, graças a Deus, pessoas altamente especializadas no assunto, tá bom? Então, vou continuar para não demorar muito. A dona Maria, doutor Ernesto, ela mora em Canoas. Ela diz o seguinte, meu marido tem 3 irmãos. A mais velha é solteira, já está com 71 anos. E cortou relações com um dos irmãos. No fim, ela disse que o irmão com o qual a irmã cortou relações é o marido dela. Nossa pergunta é se esse irmão também será herdeiro em caso de morte da irmã. Ou se ela pode fazer algo para que esse irmão não receba, por exemplo, um dos irmãos já está construindo uma casa nas terras dela. E como ficará essa questão? Ela quer saber. Bom, então ela é solteira, né? Ela é solteira. Bom, os irmãos não são herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários? Os filhos, os ascendentes, pais, avós, filho, neto, bisneto, né? E o cônjuge, a lei também diz o cônjuge ou o companheiro é herdeiro necessário. Tirando essas pessoas, né, se não tiver nenhum testamento, vai-se então para o parente mais próximo. Aí seriam os irmãos.
Essa senhora, né, irmã do seu marido, que não tem filhos, ou seja, não tem pais também, porque já morreram, não é casada, pode deixar tudo o que ela quiser para qualquer pessoa, basta que ela faça um testamento. E ela pode deixar só para os outros irmãos, para um amigo, para um vizinho, ou ela pode não fazer testamento, e neste caso, se ela não fizer testamento, aí sim é dividido em partes iguais para todos. Mas sim, ela pode deixar, respondendo diretamente a sua pergunta, o seu marido de fora. E ele não receberá nada, desde que ela expresse isso em um testamento. Bom, olha aqui, doutor Ernesto, eu vou lhe fazer essa pergunta aqui, nós já conversamos sobre ela, porque ela chegou um pouco antes do programa. É o seu Vilmar, ele diz que ele pergunta, existe inventário negativo? Se sim, como encaminhar e para quem um processo desse tipo, pois a pessoa falecida não tem herdeiros e não fez testamento. Ele lhe agradece pela atenção e deseja felicidades ao programa. E daí, doutor? Bom, a gente brinca já desde o tempo da faculdade, né, que ninguém merece um inventário negativo. Nem o advogado e nem o herdeiro, né? Porque o que é o inventário negativo? É quando as dívidas são maiores do que os bens. Então, por exemplo, a pessoa deixou lá 100 mil reais uma casa, mas tinha 200 mil reais de dívidas. Então, vai ter que vender a casa e mesmo assim ainda vão ficar dívidas. Os herdeiros não respondem por essas dívidas, fiquem tranquilos, não respondem. Os credores que vão ficar esperando sem receber nada. Então vai ficar 0 a 0, porque a lei é clara ao dizer que as dívidas vão só até a força da herança, é o termo, a força da herança. Então se a herança tem uma força de 100 mil reais e as dívidas são 200 mil, vai pagar esses 100 mil e os outros vão ficar com o prejuízo na mão. Tá? Se ele não tem herdeiros, então não tem por que nem abrir o inventário, né? Claro. Deixa que o Estado abra, porque ou os credores, né? Se ele tem dívidas, os credores vão atrás, vão se habilitar e vão abrir para buscar o pouco que tem, alguma coisa que tem. Para tentar buscar alguma coisa. Né? Mas isso é o inventário negativo. Que coisa séria isso. Então tem razão, o pessoal na faculdade tem razão. Esse inventário negativo é complicado mesmo, né? Eu tenho aqui, doutor Ernesto, uma pergunta da Lisiane, que mora na cidade de Alvorada. Ela diz que tem 2 filhos, já ganhou a guarda de ambos e a pensão foi fixada em em 500 reais por mês. O pai dessas crianças deposita sempre atrasado e parcelado, alegando que tem dificuldades financeiras, o que, segundo a dona Lisiane, é uma mentira. Como proceder nesse caso? E também tem um porém que ela coloca aqui. As crianças já não querem ir com ele nos dias de visitas, pois alegam que ficam sozinhos ou na casa de estranhos, menos com o pai. E ela quer saber como que ela procede nesse sentido. Bom, então vamos tratar de 2 coisas separadas. Primeiro a pensão e depois as visitas. No caso da pensão, a senhora pode, 1 mês atrasado, não precisa esperar 2, 3. Se atrasar a pensão, mesmo que seja 1 mês, a senhora pode entrar com uma ação de execução de alimentos. Dizer, olha, juiz, por um advogado ou defensoria pública, o juiz ele não está pagando de acordo com o combinado. E aí o juiz vai mandar que ele pague, se ele não pagar, ele pode ser, inclusive, preso. Né? Então, essa ação de execução. Quanto às visitas, essa já é uma coisa mais delicada. A senhora vai ter que, também uma ação, querendo uma regulamentação de visitas. Vamos consertar as visitas. E aí alegar todos esses fatos. Que as crianças ficam sozinhas, estão correndo risco, que não querem ir com ele, porque a criança não é, entre aspas, obrigada a ir. Ela tem que querer ir porque quer ir. Agora, se ela está se sentindo mal, ou está sofrendo alguma violência, ou ficando sozinha, isso tem que ser explicado para o juiz, o Ministério Público vai ser ouvido, vão mandar assistentes sociais para o local, uma equipe vai ser montada, é uma coisa um pouco demorada, mas tem que começar desde cedo, para evitar um mal às crianças. As visitas
tem o intuito de ser uma coisa boa para elas, para ter a convivência com o pai. Se isso está sendo negativo, tem que ser provado, demonstrado para o juiz e evitado, né? Mas tudo via judicial. Procure um advogado ou um defensor público para tomar essas medidas. A gente não sabe o problema que cada um tem na sua vida, né? Mas um pai pegar os filhos e largar os filhos na casa de uns estranhos e coisa, e não ficar com os filhos durante o período de visita, é uma coisa complicada, né? Complicado e não está cumprindo o espírito, da lei, o espírito da intenção, que é fazer o pai e filho ficarem juntos. Se é só para pegar e largar, então fique com a mãe ou com uma pessoa da família. Claro. Né? Bom, lamentavelmente tem gente que não gosta de criança, tem pai que não gosta de filhos. Sei lá. Estou lhe dizendo, as perguntas vão chegando e eu vou deixando o doutor Ernesto aqui. O Antônio Carlos mora em Higienópolis, aqui em Porto Alegre. Tive uma companheira por 20 anos. Agora estamos acabando a relação. O que deve ser dividido? O que foi adquirido durante o convívio? O que eu já tinha de patrimônio e o que ela também já tinha será partilhado? Olá, Antônio, né? Antônio Carlos. Antônio Carlos, somente será partilhado o que foi adquirido na constância da união estável de vocês ou do casamento. Então, tem que ter essa data de quando começou, né? Se for casamento é fácil, ou a união estável tem que estabelecer, e tudo que foi adquirido nessa época será partilhado. O que vocês tinham antes da união de vocês é de cada um, não será partilhado. Tem uma pergunta aqui, doutor Ernesto, do Gustavo, aqui de Guaíba. Ele diz que sempre assiste o programa e manda um abraço para a gente também. Hoje nós estamos aqui só festejando, né? Estamos recebendo um abraço de tudo que é lado. E ele diz o seguinte: fui criado somente pela minha mãe, avó e tios. Fui registrado apenas pelo meu pai, mas nunca recebi pensão. Hoje, com 22 anos, trabalhando em uma empresa de cobrança, localizei os dados dele. E ele pergunta se ele pode recorrer a algo perante a lei. Olha, o abandono afetivo seria o que poderia ser usado, né? Nesse caso, porque o teu pai não te deu aquele carinho, aquele apoio. Isso é uma ação complicada, demorada, não é fácil ganhar, porque tu vai ter que provar que esse abandono te causou um mal muito grande, né? Esse abandono afetivo. Então, existe essa possibilidade, mas é uma ação muito de difícil vitória. Pode acontecer, mas tem que ter muitas provas, muito embasada para conseguir isso aí. Porque eu sei da tua mágoa, imagina a mágoa de uma pessoa que o pai nunca quis saber, a gente tem essa mágoa. Se tu conseguires demonstrar e provar com fatos essa mágoa, poderá ter um ressarcimento, um dano moral, seria uma coisa por aí, tá? Mas seria nessa seara aí de dano moral por abandono afetivo. Se ele tem 22 anos e o pai literalmente nunca deu qualquer assistência para ele, né? Acho que eu, no caso, nem consideraria pai mais também. Né? Ele é pai no papel, no né? papel, o dia claro. que ele morrer, se ele tiver alguma coisa, tu é herdeiro dele. Claro. É só apenas isso aí. Como tu trabalhas, né, nem pensão tu poderia pleitear junto a ele. Se tu estivesse estudando, tu às vezes ainda poderia, né? Mas, por exemplo, os alimentos atrasados não tem mais nem, já prescreveram, não tem mais como cobrar. Deixa assim, vive a tua vida. É um conselho, né, de um cara bem mais velho. Eu tenho certeza absoluta que eu sou muito mais velho que tu. A dona Tânia mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte: na separação de um casal que comprou uma casa no valor de 450 mil, foram pagos 150 mil. E o restante em promissórias que estão atrasadas. Como fica na separação do casal essa situação? Bom, quando o casal se separa, no caso eles separam o bom e o ruim, o dinheiro e as dívidas, né? No caso, esses 150 mil reais que já foram pagos, né, a casa, por exemplo, vai ser vendida, provavelmente. Metade desses 150 mil é para cada um. E os 300 mil de promissórias assinadas
também é metade para cada um. Então, 150 mil de dívidas para um, 150 mil de dívidas para o outro. Então, a separação não é só do bom, é de tudo, né? Então, talvez o casal vá pagando para frente, né? Cada um, né? Separado. Séria, né? Né? Se eles não tiverem dinheiro para pagar, agora os credores terão que se habilitar aí. É verdade, correr exatamente. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutor Ernesto, que veio aqui também da cidade de Guaíba. É a dona Clarice, ela quer saber o seguinte: é correto o procedimento que meus pais tiveram passando a casa onde eles moram para o nome de uma só filha, sendo que somos 9 irmãos? Claro que não. Bom, mas eu vou explicar o que é que acontece. Isso aí é uma doação, tá? E doação em vida. É um adiantamento de herança. Tá? É possível fazer isso aí se tiver muitos bens. Né? Se tiver muitos bens, os pais podem dispor de até 50% e dar para quem eles quiserem. Os outros 50% são para os herdeiros legítimos, no caso, para os filhos. Esse adiantamento, no caso, essa casa que eles doaram para a filha, quando eles morrerem, quando teus pais morrerem, os outros irmãos dos herdeiros vão pedir que ela seja colacionada, é o termo técnico, né? Que o valor, ou que a casa mesmo, seja trazida novamente para dentro do bolo do inventário e tudo repartido. Então, faz de conta que teus pais tinham essa casa e mais outra casa que eles moram, por exemplo, 2 casas. Então, essa casa que eles deram vai se juntar a outra casa e vai ser dividido entre todos os filhos, né? E a tua irmã que ganhou essa casa vai ter que ou indenizar os outros filhos para continuar morando ali, sei lá, eu quero ficar nessa casa, muito bem. Então, tu pague para os outros herdeiros o quinhão respectivo deles. Ou, não tenho dinheiro, então venda a casa, junto com todo mundo, e vai receber uma parte do valor. Que coisa, eu fico impressionado, eu fico olhando aqui para o doutor Ernesto, a facilidade que ele tem em colocar as coisas dos direitos de família, e uma das coisas que eu gosto muito é do direito de família. Tem uma série de perguntas ainda aqui que não foram feitas porque o tempo não permitiu. Muito obrigado, doutor Eu que Ernesto. agradeço. Volte sempre muito ao obrigado. nosso programa, porque o senhor presta uns esclarecimentos fantásticos para todos nós. Lembrando que esse programa foi oferecido pelo pessoal de Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio e Guaíba também, que eu esqueci. E lembrando que amanhã, às 6h30 da tarde, eu estarei de volta para tratar de direito previdenciário. Comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.